E aí a gente fecha, né, deixando claro aqui o texto de que, ao fim da controvérsia ariana, um problema cristológico ainda gerava discórdia entre os teólogos. Conflitos com os gnósticos reafirmaram a convicção cristã de que Jesus era Deus-homem. A resolução da controvérsia sabeliana foi o estabelecimento de consenso no qual todos aceitavam que o Pai, Filho e Espírito Santo eram pessoas divinas distintas. A resolução da controvérsia ariana gerou um consenso de que Pai, Filho e Espírito Santo eram o mesmo Deus. Mas ainda não havia consenso sobre qual era a relação exata entre a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus era a combinação de duas pessoas em um só corpo, ou uma pessoa humana e a outra divina. Jesus possuía uma natureza singular que misturava elementos de divindade e humanidade, possuía duas naturezas que existiam em uma só pessoa, e a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Se Jesus era Deus e Maria era sua mãe, seria correto afirmar que Maria foi a mãe de Deus? Estas questões seriam resolvidas no quarto concílio ecumênico, o concílio de Calcedônia, do qual trataremos no último capítulo dessa unidade. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas aí e que a gente, né, possa estar pensando com carinho nessas questões aí que, enquanto a gente está cantando louvor, o mundo está girando, decisões estão sendo tomadas e às vezes a gente está sendo só levado pelo vento, certo? Então, é como eu disse, por exemplo, eu vou assistir o jornal? Vou, mas eu vou assistir mais de um. E aí eu vou observar, todos os jornais falam a mesma coisa, aí você percebe que não. Quando muda a direção de um jornal, já reparou que o mesmo jornalista tem um discurso diferente? Então, aí você vai vendo essas coisas. Quem são os anunciantes daquele jornal? Quem patrocina aquele jornal? Então, você vai vendo coisas assim e você vai percebendo, né? Então, é algo que eu não sei você, mas eu, pelo menos, tento ficar atento a isso, não com a intenção de que um dia as coisas vão melhorar, mas a questão de eu perceber como é que eu faço para lidar com o meu tempo. João, quando ele escreve o Apocalipse, ele escreve em linguagem simbólica. Por quê? Se ele não escrevesse simbolicamente, o texto dele não saía da ilha de Patmos. Como é que ele vai falar que a besta é o imperador? Ele não pode fazer isso. Ele não pode falar de Roma. Ele não pode. Ele tem que falar em código. Então, você vai vendo que, assim, a gente, né, assim, se não aprender a ler o tempo da gente, a gente não vai saber lidar com o nosso tempo. E como é que a gente vai pregar o evangelho? Como é que a gente vai evangelizar outras pessoas? Num tempo em que Ana Paula Valadão, né, ela é processada porque ela falou sobre a sua fé em relação à questão de prática sexual. Aí tu olha para uma situação dessa e fala assim, e aí? Agora, o homossexual pode falar mal da igreja da Lagoinha, entende? Então é algo que você olha e fica assim, como é que a gente vai fazer para viver? Né? O garoto, né, que chega e mata crianças à facada, e duas professoras, ele é chamado de adolescente. O cara tem 18 anos. E aí? Tá dando para entender? Então, aí você vê, né, essas situações em que, assim, por exemplo, o termo chacina, né, que é você, por exemplo, matar um monte de gente que, assim, não estava tendo reação. E no contexto que a gente viu, como é que não está tendo reação se o policial, quando sai do blindado, já leva um tiro de fuzil na cabeça? Como é que não está tendo reação, meu Deus do céu? Entende? Então, observa bem. Diante de uma mídia que você vê isso, né? Diante de uma Suprema Corte que diz que o problema, né, a igreja está oferecendo um risco de contaminação para a população, quando, olha a distância que a gente fica, entende? Máscara, álcool em gel, essas coisas todinha. Agora, entra no ônibus mais estreito do que isso aqui, com mais gente do que isso aqui, e que se bobear, o cara ainda tira a máscara para tossir, para não sujar a máscara dele. Então, pensa comigo. E o problema está na igreja. Então, aí você olha, por exemplo, peraí, a Suprema Corte não podia forçar a barra para que o transporte público fosse diferente? Entende? Aí você tem, digamos assim,
uma CPI para tratar o óbvio do presidente da República. Gente, que ele não usa máscara, todo mundo sabe. Que ele fala sem filtro, todo mundo sabe. Agora, a gente só não sabe quem escondeu o respirador atrás de parede. A gente só não sabe como é que tantas doses foram liberadas e o percentual não é o próximo do que foi liberado. Entende? A gente só não sabe, né? Por que a gente teve tanto asfalto quando a gente ficou em casa fazendo live nos cultos, né? E a gente não teve hospital de campanha. Isso é que a gente não sabe. Então, aí, e diante de uma situação dessa, o crente está ficando contra o crente. Quando era para todo mundo estar orando, é o seguinte, o que vem por aí? Eu não sei. Entende? Eu, por exemplo, estou feliz da vida com o meu canal do YouTube, né? Já veio a correspondência do AdSense, né? Para verificar se eu moro onde eu moro, né? E aí eu já tenho $53, né? Então, não, pode ser pouco, mas assim, já tenho isso, né? Então falta só ter gente assistindo para ganhar os outros 53 e pegar os meus $100. Então, assim, mas você olha e fala, pô, corre o risco de repente, do nada, né? Ó, desculpa, não dá mais pra gente caminhar porque seu discurso é de ódio. Entende? Então, esse é o Brasil, gente, que a gente... Como é que você vai pregar contra pecado? Vai com a pessoa de ter um vídeo lá e marcar... Tá dando para entender? Aí eu pergunto, como é que você vai pregar contra pecado nesse tempo? Como é que você, né, vai pregar volta de Jesus e que só Jesus salva? Esse é o tempo que a gente está vivendo, né? E vamos e venhamos. A internet, a live, o isolamento social foi uma oportunidade ímpar para quê? Para todo mundo de fora saber o que acontece nas igrejas. Não estou dizendo que fizeram por esse motivo, mas observa bem. Como que dá para saber o que está acontecendo nas igrejas, se não as igrejas que fazem a live do culto? Entende? Quem que o pastor Márcio Fagundes está pregando? Por causa da live a gente está sabendo. Então, tem pastor que nem live faz, entende? Tá dando para entender? Então, esse é o mundo que a gente vive. E assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu tô nessa e não acredito mais em liberdade religiosa, não. Então, vamos orar. Perdão pelo desabafo, tá, gente? Para quem acredita que tudo vai melhorar, tá? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, né? Mas Paulo devia ser pessimista. Podemos. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por esse encontro. E que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e que a gente possa ter aprendido alguma coisa com os cristãos do passado à luz do que estudamos aqui. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Poxa, hoje eu tô com crédito, hein? 5 minutos de atraso.